vamos dar continuidade ao estudo das demais imunidades gerais que nós temos presentes no artigo 150, inciso C. E agora, então, a gente se debruça sobre a chamada imunidade religiosa ou imunidade do templo. Ela é prevista no 156, a linha B. Então, vamos lá na tela para que a gente possa conferir a redação do texto constitucional. A Constituição fala o seguinte: é proibido que os entes federativos instituam impostos sobre templos de qualquer culto. O que está por trás aqui dessa ideia da imunidade religiosa, pessoal? O que está por trás, gente, é que o Brasil é um país laico. Né? O que isso significa? No Brasil, não há uma religião oficial a ser seguida. Você não precisa necessariamente ser da religião A, B, C ou D, simplesmente por estar no país, por estar no Brasil, e não há essa necessidade. O Brasil é um país laico. Você tem a liberdade de ter a religião que você quiser ou de ter religião alguma. E é exatamente por isso, é esse o direito fundamental que está por trás dessa imunidade religiosa. Qual o direito fundamental? A liberdade religiosa. O que é importante aqui não é, né, a proteção da igreja A, B ou C, da religião A, B ou C. Não. O que nós temos é, em razão dessa liberdade religiosa, a tributação, o exercício da tributação aqui por meio da cobrança de impostos, não pode ser um dificultador para o exercício da fé, para o livre exercício da fé. Imaginemos que surja uma nova religião amanhã, e essa religião, então, o objetivo dela é angariar os seus fiéis, né? Angariar mais fiéis para a realização daquelas determinadas finalidades essenciais dessa nova instituição religiosa. Se no final de um determinado exercício, por exemplo, essa instituição consegue arrecadar um determinado dinheiro que seria utilizado para emprego nas suas finalidades essenciais, na promoção do bem realizado, né, por essa instituição religiosa, se chega, por exemplo, a cobrança de um ITR, né, de um imposto territorial rural, em razão da propriedade de um imóvel localizado na zona rural de um determinado município, imposto de competência da União, e, então, esse ITR esvazia os cofres dessa nova instituição. O valor que seria utilizado para, né, ser replicado ali nas suas finalidades essenciais, deixa de ter esse papel e vai ser utilizado para o pagamento de imposto. A tributação está impedindo o livre exercício dessa atividade religiosa. Então, é exatamente por isso que a Constituição diz aqui, ó, no 156b, que não é possível instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Aqui eu trouxe também alguns julgados para trabalhar com vocês do STF sobre esse assunto. O primeiro caso foi o caso de um cemitério. Esse caso aqui foi julgado em Salvador, na Bahia, e era o caso de uma igreja anglicana. Perceba, portanto, que, de fato, não importa a matriz religiosa. Sendo caracterizado como uma instituição religiosa, estará abrangido por essa imunidade. Então, o que aconteceu e o que se discutiu aqui? O município de Salvador, ele falou, tudo bem, eu não vou cobrar o IPTU da sua sede, né, onde está ali o seu templo, que ali dentro você realiza as suas finalidades essenciais. Mas eu quero o IPTU do seu cemitério, porque você enterra pessoas num imóvel, né? E esse imóvel está localizado dentro da zona urbana do município. Portanto, eu quero o IPTU do cemitério religioso, nesse caso, o caso julgado foi de uma igreja anglicana. O que o STF entendeu? Pensa comigo, né? Quando você precisa se valer dos serviços de um cemitério, você tem duas opções básicas. Você tem várias opções, né? Mas dentro do meu cenário aqui, eu vou te dar duas opções. Caso você queira ser enterrado. Se você quiser ser enterrado num cemitério da igreja, né, num cemitério que está atrelado ali à sua religião, como era o caso dos autos, era um cemitério da igreja anglicana. Presume-se que isso seja um ato decorrente da sua fé. Né? Por exemplo, o cemitério de judeus não aceita pessoas que não professem essa religião. Se você não for judeu, você não vai ser enterrado no cemitério judeu. Ah, mas eu quero. Converta-se. Do contrário, não. Então, é uma questão intimamente relacionada à realização da sua fé. Claro que é. Agora, se você não quiser ser enterrado, né, no cemitério da sua igreja, quiser ser enterrado em qualquer outro cemitério, e você vai pagar para isso, né, morrer muito caro,
Então, nesse caso, você vai ser enterrado, por exemplo, em qualquer outro cemitério privado e haverá os custos para isso. O cemitério privado vai pagar IPTU? Vai. Ah, e o da igreja não? Não. Foi isso que decidiu o STF, nesse RE 578562. Por quê? O cemitério da igreja está intimamente relacionado com essa questão da liberdade religiosa, que é protegida pela imunidade do templo prevista no artigo 156b. Então, nem o prédio, obviamente, onde funcionam os templos, nem também o prédio em que funciona o cemitério da igreja vai ser tributado. O ponto aqui é o seguinte, essa imunidade, assim como a imunidade recíproca que a gente viu, é uma imunidade subjetiva. Então, o que estiver efetivamente no nome daquela pessoa jurídica, presume-se que esteja alcançado por essa imunidade, porque será utilizado para a realização das suas finalidades essenciais, assim como o cemitério. Outros casos que foram julgados, a casa paroquial, nesse RE 325822, a casa paroquial, ela também é e deve ser abrangida, de acordo com o entendimento do STF, pela imunidade religiosa, porque ali na casa paroquial nós teríamos uma extensão, né, dessa imunidade religiosa. A casa paroquial, a casa do padre, ela vai existir para abrigar o padre, que não faz outra coisa senão realizar as atividades ali essenciais daquela determinada instituição financeira, ou instituição religiosa. Veículos das instituições e lotes vagos, o STF também entendeu que, por exemplo, um carro que seja cedido para o ministro da fé daquela determinada instituição religiosa. Se ele é utilizado para os fins dessa instituição, ele está abrangido pela imunidade. RE 325822. Assim como lotes vagos. Essa decisão dos lotes vagos, do RE 144900, é um pouco mais polêmica. Porque se o lote está vago, ele não está sendo utilizado para as finalidades essenciais, né? Não me parece. Mas não me interessa, né, o que me parece, interessa o que o STF disse. O STF falou, não, mas e se um dia quiser usar, está lá da igreja e tem direito à extensão da imunidade. Essa dos lotes vagos eu concordo um pouco menos, porque não está efetivamente, na minha visão, né, realizando essas finalidades essenciais. Mas não interessa o que eu acho, interessa o que o STF decidiu, e o STF decidiu que em todos esses três primeiros casos aqui, o cemitério, casa paroquial, veículos da instituição e lotes vagos têm direito à extensão da imunidade. Aí a maçonaria tentou também. Aí a maçonaria a gente tem que separar dos outros casos. Pessoal, esse caso da maçonaria foi julgado no RS 562351. O que o maçom faz? Não sei, eu não sou da maçonaria, eles não podem contar para ninguém, né? Então, o STF entendeu o seguinte, no caso da maçonaria, porque eles falaram, eu sou uma instituição religiosa, eu quero a extensão da imunidade. Eles falaram, não. Maçonaria, você não. Maçonaria não tem a extensão dessa imunidade. Por qual razão? Primeiro ponto, disse o STF que a maçonaria ela se caracteriza muito mais como uma instituição filosófica do que uma instituição religiosa. E outra, beleza, ainda que fosse, nós temos o problema de prova. Primeiro, o problema de prova da própria instituição, que ela não pode contar para ninguém o que ela faz. Segundo, o problema de provas do STF, no bojo dessas discussões quando chegam no STF. Então, assim, o STF entendeu que no caso da maçonaria, em razão dessas questões, ela não teria direito à extensão da imunidade religiosa, ao contrário desses três outros casos trabalhados aqui em vermelho. Beleza? Próxima imunidade. A próxima imunidade que a gente vai ver está no artigo 156C da Constituição Federal. Vamos lá no texto constitucional para a gente fazer a leitura do dispositivo. Ele diz o seguinte, não pode instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Então, vem cá. Essa imunidade é um pouquinho diferente das outras duas que a gente viu. Por quê? Na imunidade recíproca, bastava ser da direta ou da indireta, com todas aquelas considerações que nós fizemos, para ter ou não, né, direito à extensão da imunidade. No templo, na religiosa, basta se caracterizar enquanto uma instituição religiosa. Aqui não. Enquanto a imunidade recíproca e a do templo são normas constitucionais de eficácia plena, essa daqui é uma norma constitucional de eficácia limitada. O direito está aí.
vai poder exercer quando vier um ato infraconstitucional regulamentando isso, porque ele falou nos termos da lei. Então, é por essa razão que ela recebe essas nomenclaturas aqui. Imunidade condicionada, porque está condicionada ao cumprimento de requisitos legais, ou ainda imunidade não autoaplicável, porque ela não decorre imediatamente do texto constitucional, trata-se de uma norma constitucional de eficácia limitada, ou ainda imunidade das entidades. Por quê? Porque o texto constitucional elegeu 4 entidades aqui, que, de acordo com o Constituinte, exerceriam papéis bastante relevantes para a coletividade. Então, em razão disso, o Constituinte resolveu presenteá-las aqui, claramente numa imunidade escolhida, né, para essas pessoas, em razão do papel por elas desempenhados na sociedade, de modo que elas não recolham impostos, não é tributos, mas impostos. Quem são? Partidos políticos e suas fundações, importantes para a democracia. Sindicato dos Trabalhadores, perceba que aqui é dos trabalhadores, vou até grifar aqui, é daquela parte hipossuficiente na relação de trabalho. O sindicato patronal, ele vai pagar normalmente os seus impostos, é dos trabalhadores que não. Instituições de assistência social e instituições de educação. Atenção a essas duas últimas. Essas duas últimas, instituição de assistência social e de educação, para que estejam dentro do rol das instituições aqui, que têm a possibilidade de não recolher impostos, são aquelas sem fins lucrativos. A gente, pelo amor de Deus, dizer que uma instituição é sem fins lucrativos não quer dizer que essa instituição não possa ter lucro. É exatamente o contrário, isso já foi cobrado diretamente na prova da OAB primeira fase. Se ela não tiver lucro, ela fecha a porta. Porque se ela não tiver lucro, como é que ela vai pagar funcionário? Como é que ela vai pagar aluguel, conta de água, luz, telefone? Como é que ela vai existir? É óbvio que é interessante que ela tenha lucro, ela tenha receita. Óbvio. Então, não quer dizer, sem fins lucrativos, não quer dizer que ela tenha que ser deficitária, pelo contrário. É interessante que ela seja superavitária, tá? Ah, Lília, mas então o que tem que acontecer com esse superávit, com esse lucro dela? Vamos ver aqui nos requisitos que a lei trouxe para a gente, tá? Mas as entidades são essas: partidos políticos e suas fundações, sindicato dos trabalhadores, instituição de assistência social sem fins lucrativos e instituição de educação sem fins lucrativos. Como eu te disse, o próprio artigo 150, né, em razão da parte final do artigo 156C da Constituição, de trazer o seguinte: respeitados os requisitos trazidos pela lei, surgiu uma discussão aqui. Por muito tempo, essa discussão permaneceu. Qual seria essa lei? Como assim, qual seria essa lei? Como eu estou falando de imunidade, eu já te disse que imunidade é uma limitação constitucional ao poder de tributar, né? Tá. Mas olha como que a Constituição colocou lei. Atendidos os requisitos da lei. Quando a gente trabalhou o início do curso, eu te falei que um ponto muito importante no direito tributário são alguns assuntos reservados à lei complementar. A chamada reserva de matéria à lei complementar. E eu te disse o seguinte: quando a Constituição quer reservar um assunto à lei complementar, ela fala isso. Ela diz: cabe à lei complementar fazer isso, isso, aquilo, outro, de acordo, conforme lei complementar. Quando a Constituição Federal quer, ela diz que cabe à lei complementar fazer uma determinada coisa. Quando ela escreveu no 156C que os requisitos para a fruição e para o gozo dessa imunidade deveriam ser trazidos por lei, ela não disse lei complementar, ela disse lei. Só que, se vocês forem no artigo 146 do texto constitucional, que eu falei que é importantíssimo vocês lerem, que vocês não podem ir para a prova sem ler esse artigo, ele está dizendo: cabe à lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Está escrito na Constituição. Aí, quando você vai no artigo 150 da Constituição, ele inaugura a seção das limitações do poder de tributar. Gente, então, a lógica é a seguinte: muito embora o artigo 156C da Constituição tenha escrito apenas lei e não lei complementar, a Constituição deixou muito claro que essa lei tem que ser lei complementar, uai. Onde que ela deixou muito claro? Aqui, quando ela diz que cabe à lei complementar, a lei complementar deverá regular as limitações
constitucionais ao poder de tributar. E imunidade, de acordo, inclusive, com o local no qual essa regra está inserida, é uma limitação constitucional ao poder de tributar. Né? A gente está falando isso aqui desde o início do nosso curso. Imunidade é uma limitação constitucional ao poder de tributar. Pô, então é 2 mais 2, né? É 2 mais 2. Já que, se a lei complementar, silogismo, se a lei complementar é a que tem que regular limitações constitucionais ao poder de tributar. Se imunidade é uma limitação constitucional ao poder de tributar, que lei vai ser essa, gente? Óbvio que tem que ser uma lei complementar. O STF entendeu isso em sede de repercussão geral, tema 32. Ô, gente, pode parecer óbvio. Para mim, sempre foi óbvio. Pode parecer óbvio. Mas o STF não entendia assim, não. Por quê? Principalmente quando a gente está falando de instituições de assistência social sem fins lucrativos, vinham leis ordinárias criando requisitos, tirando requisitos do sovaco. Falando, se não tiver isso, não vai ter imunidade. Por exemplo, a Lei 8.212, se não me engano, ela trazia vários requisitos como indispensáveis, de acordo com ela, lei ordinária, Lei 8.112. Requisito indispensável para o gozo e a fruição da imunidade àquela instituição de assistência social ser portadora do SEBAS, do certificado de que ela é uma instituição de assistência social e afins. Tá. Esse requisito foi trazido por lei ordinária ou por lei complementar? Por lei ordinária. O ponto, então, é o seguinte. Foi decidido pelo STF, em sede de repercussão geral, que esses requisitos vão ser trazidos em lei complementar. A lei complementar, portanto, foi decidida em sede de repercussão geral. A lei complementar que traz os requisitos para a fruição da imunidade foi o Código Tributário Nacional. Esses requisitos estão no artigo 14 do CTN, que a gente já sabe, né? Formalmente é lei ordinária, mas foi recepcionado pela Constituição com status, com força de lei complementar. Tá? Então, o que o STF entendeu foi o seguinte, que os requisitos para a fruição da imunidade, esses aqui, precisam necessariamente estar previstos em lei complementar. Agora, outros aspectos que são meramente procedimentais e que serão interessantes e também indispensáveis para que aquela determinada instituição funcione enquanto tal, esses aspectos procedimentais, eles podem ser previstos em lei ordinária. Por quê? Cumprir esses requisitos procedimentais vai fazer com que aquela instituição possa ou não funcionar dentro da legalidade. Mas isso não quer dizer que necessariamente ela tem que cumprir aqueles requisitos para fazer gozo, né? Para que possa já gozar, melhor dizendo, dessa imunidade trazida no texto constitucional. E a súmula 612 do STJ, ela colocou uma pá de cal em cima desse assunto, que ficava sempre aí trazendo, né, sempre que surgia esse assunto, vinha esse ponto, lei complementar ou lei ordinária? Súmula 612 deixou isso muito claro. Trouxe ela aqui para vocês, súmula 612 do STJ. Só aumentar aqui para melhorar a leitura para vocês. Opa! O certificado de entidade beneficente de assistência social, o SEBAS, no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade. Ou seja, gente, é isso aqui, ó. Requisito para a fruição da imunidade é lei complementar que vai trazer para mim, é o artigo 14 do CTN que me dá. Aspectos meramente procedimentais, como, por exemplo, ter o SEBAS, isso pode estar previsto em lei ordinária. Mas ter o SEBAS, ter esse certificado de que você é uma entidade, né, que efetivamente realiza esse tipo de conduta, que você tem essas finalidades essenciais aí atingidas, isso não é requisito para a imunidade. Isso pode ser previsto em lei complementar para você existir enquanto tal. Mas isso não é requisito para o gozo ou a fruição da imunidade, porque ela não pode ser prevista em lei ordinária, mas sim em lei complementar. Beleza? Bom, quais são, então, esses requisitos, né? Os requisitos que nós temos aqui. O artigo 14 do Código Tributário Nacional, ele traz basicamente 3 requisitos, que são os seguintes. Ó, a gente vai ler o dispositivo, mas eu vou colocar aqui para vocês. Não distribuir receita, renda, lucro, patrimônio a qualquer título,
não mandar dinheiro para fora do país, eu já estou deixando você não pagar imposto, você ainda quer pegar o dinheiro e colocar lá fora, você vai deixar o dinheiro aqui dentro. E manter contabilidade regular. O que é esse manter contabilidade regular? Cumpra com as suas obrigações acessórias de forma bonitinha. Seja bonitinho na hora de cumprir as suas obrigações acessórias, por quê? Se você cumprir isso daqui, você tem direito à fruição da imunidade. Olha só, artigo 14. Seguintes requisitos. Não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Então, eu te pergunto, pode, por exemplo, uma instituição de assistência social sem fins lucrativos, pegar o lucro dela e pagar PLR para os funcionários, fazendo um paralelo lá com o direito do trabalho? Pode pagar participação nos lucros e resultados? Claro que não. Não pode distribuir lucro e resultado a qualquer título. Tem que pegar o dinheiro que sobra e investir nas suas finalidades essenciais. Finalidades essenciais, mantra das imunidades, ok? Elas têm que aplicar integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. E têm que manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades, capazes de assegurar sua exatidão. Foi o que eu chamei de manter contabilidade regular. Lilian, imagine que no mundo paralelo, um determinado partido político não cumpra com esses requisitos, com essas condições. E descubra-se que ele tinha caixa 3, 2, 7, mandava dinheiro para fora do país. E sua contabilidade era absolutamente maquiada para que ninguém descobrisse isso. O que acontece? Estou dando um exemplo do partido político, pode ser qualquer instituição, qualquer das instituições que a gente tem, né, aqui nesse artigo 150C. Essa pessoa perde o direito à imunidade para sempre? Não. Olha o parágrafo 1º do artigo 14. Na falta de cumprimento do disposto nesse artigo, ou no parágrafo 1º do artigo 9, isso aqui é o equivalente ao artigo 150 da Constituição atual, tá? A autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. Então, presta atenção. Enquanto a pessoa, aquela entidade, não estiver cumprindo com aqueles requisitos, ela vai pagar imposto. Ela vai pagar imposto. Só que, olha que interessante, existe uma presunção de que esses requisitos estão sendo cumpridos. E aí, se o fisco, então, quiser descaracterizar essa presunção, o ônus da prova é dele. Ele, fisco, é que, então, numa das raras vezes em que a prova é do fisco, né? Ele, fisco, vai ter que provar que, por exemplo, o partido político está distribuindo receita, lucro, ou qualquer parcela do seu patrimônio, que está mandando dinheiro para fora e que não está mantendo contabilidade regular, tá? Essa é uma das decisões bastante raras, assim, que a gente tem, porque, grosso modo, o sujeito passivo é que tem que provar que ele não fez algo, né, na jurisprudência dos tribunais superiores. Nesse caso, infelizmente, pelo menos até agora, é o fisco que tem o ônus da prova de falar, não, peraí, presume-se que ele esteja cumprindo essas condições, esses requisitos. Então, se você quiser autuar sob a alegação de que não há o cumprimento desses requisitos, prove. Tranquilo? Próxima imunidade. Imunidade cultural ou do livro. Artigo 156D da Constituição Federal. Vamos ver o que diz a Constituição. É proibido instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Pessoal, a ideia que está por trás aqui, isso é muito, muito, muito importante, não é acesso à cultura. Não é isso. Até porque determinar o que é ou não é cultura é muito subjetivo. O que é cultural para mim pode não ser para você. E o que você disser que é cultural, não vai ser cultural para mim porque você disse. Então, esse apelido imunidade cultural é realmente um apelido. Porque o STF entende que pouco importa o conteúdo da publicação. E sabe por que pouco importa? E sabe por que o STF tem razão? Porque o que está por trás aqui é um direito fundamental de todo e qualquer Estado democrático de direito. Enquanto não houver liberdade de imprensa, a democracia está em jogo, ela está em risco. Pense que a Constituição de 88 ela é conhecida como a Constituição Cidadã, né, porque ela foi promulgada após um período ditatorial, em que não se podia falar livremente, expor livremente as suas ideias. Então, após a reabertura democrática que nós tivemos, a Constituição fez questão de trazer essa imunidade do livro ou cultural, porque o objetivo dela é a proteção da liberdade de imprensa. Enquanto a imprensa não for livre para, efetivamente, expor
os pontos, os mais variados pontos, você concorde com eles ou não, tanto para o bem quanto para o mal, né? Nós não teremos aqui um verdadeiro Estado democrático de direito. E quem disse isso é o STF, não sou eu não. Ele disse isso no RE 221239. Tranquilo? A gente tem uma situação bem interessante aqui com relação aos insumos, né? Porque o seguinte, a Constituição ela fala o seguinte: não pode tributar o livro, o jornal, o periódico, revista, né? Periódico. E o papel. E o papel destinado à sua impressão. Perceba, então, que o papel foi o único insumo mencionado pela Constituição, né? Você faz livro só com papel? Experimenta tentar fazer um livro. Imagina quando o livro surgiu, né? Deve ter sido assim, uma revolução mesmo. O primeiro livro que você tem notícia, que inclusive foi mencionado num importante julgado da STF que eu trouxe para vocês, é a Bíblia de Gutenberg, né? Gente, os caras ficavam trancados dentro de um monastério 3.000 anos, escrevendo ali, ó, folha por folha. Quando eles acabavam o capítulo 2, o capítulo 1 já estava todo mofado, apodrecido, carcomido, né? Porque era um processo muito lento, né? Mas você faz livro só com papel? Não, papel é um dos insumos. Para fazer livro, pelo menos o livro, né, tradicional, né, que veio da Bíblia de Gutenberg, você vai precisar de papel, tinta, maquinário, cola, antigamente usava linha. Então, você vai precisar de um tanto de insumo. O papel é só um deles. O STF, de acordo com todos esses julgados do STF que eu trouxe para vocês, existe um recado do STF que é o seguinte, em regra, tá? Diz o STF que as imunidades, elas precisam ser interpretadas a partir do método teleológico de interpretação. O intérprete, ele tem que analisar aquela norma colocada no texto constitucional e tentar buscar o fim daquela norma. Como assim? Por que essa norma foi colocada no texto constitucional? Qual que é o objetivo disso? Então, se eu precisar me valer de métodos de interpretação, às vezes mais extensivos para chegar nesse fim, eu posso? De acordo com a interpretação teleológica, sim. E diz o STF que as imunidades devem ser interpretadas de forma teleológica, mas aqui o STF rateou. Porque se fosse assim, se fosse para seguir a lógica, todos os insumos deveriam ser imunes, mas aí o STF vem, pisa na bola, assim, loucamente, e fala que não. Fala que no caso dos insumos, apenas o papel estaria imune, porque a Constituição falou só dele. E aí a súmula 657 fala que os papéis fotográficos também estariam abrangidos por essa imunidade. Mas é uma pena, realmente, essa rateada do STF aí para não considerar todos os insumos. Considera o papel. Diz o STF que publicidade é um pouco diferente, né, dessa liberdade de imprensa. Então, esses encartes pagos, quando você abre jornal, às vezes não tem lá os encartezinhos pagos das promoções, esses encartes, essas publicidades, elas são pagas. A não ser que seja impossível dissociar a publicidade do conteúdo daquela publicação. Isso é o que está para a gente no RE 213094, ok? Então, ó, voltando lá na tela, RE 213094. Agora, o ponto mais importante para a sua prova aqui, com relação à imunidade do livro, eu tenho certeza que vem agora. Mais uma vez, tecnologia mudando as relações. Hoje você pega um smartphone, você pega um celular, né? Você pega um computador, você pega um tablet, você pega um Kindle, você bota uma biblioteca de Alexandria dentro daquilo ali. É fenomenal. Eu não gosto, eu gosto do papel. Eu gosto de entrar num sebo, pegar o livro, sentir o cheiro do mofo, espirrar, ter que tomar antialérgico e continuar lendo espirrando. Eu gosto do livro. Ah, isso não é ecológico. Eu gosto do livro em papel. Mas se você gosta do livro eletrônico, ótimo. Só que existe o livro eletrônico, ele é uma realidade. Em 1988 ele não era. Agora ele é. E aí? Será que o livro eletrônico também tem ou não tem direito à extensão da imunidade? Tem. O STF decidiu isso em sede de repercussão geral. O livro eletrônico tem direito à extensão dessa imunidade, tá? E a súmula vinculante 57, editada em abril de 2020, deixa isso muito claro, quando ela disse: a imunidade tributária, constante do artigo 156D da Constituição Federal, aplica-se à importação e comercialização no mercado interno do livro eletrônico, e-book, e dos suportes exclusivamente, grifa o exclusivamente,
utilizados para fixá-los, como leitores de livros eletrônicos e readers, ainda que possuam funcionalidades acessórias. O que é isso? Ô, gente, qual que é o insumo principal aqui do livro eletrônico, né? Quando eu estou falando do livro tradicional, é o papel que o STF disse que é o insumo que está imune. Tá, mas você consegue pegar um livro eletrônico e ler ele na palma da sua mão? Não, você precisa de um negocinho para pôr ele dentro, né? Então, esse negocinho para pôr ele dentro, presta atenção, ele também vai ser imune, desde que esse negocinho, que é o que se chamou de suporte de mídia digital, seja destinado exclusivamente para leitura de livro eletrônico. Exemplo, Kindle. O que você faz com o Kindle que não lê livro eletrônico? Nada. Ah, mas o livro tem... O Kindle, ele tem dicionário, ele tem canetinha para grifar. Por isso que ele falou isso aqui, ó. Por isso que a súmula diz isso aqui. Ainda que possuam funcionalidades acessórias. Funcionalidade acessória é isso. Tem um dicionário acoplado, tem sei lá mais o que um Kindle faz. Ele quase anda sozinho. Beleza. Mas um Kindle é utilizado apenas para ler livro, então ele vai estar imune? Vai. E o meu celular, meu smartphone, vai? Ô, amor, não tenta me enganar falando que você lê livro no celular, não. Eu leio, tá, mas você não faz só isso no celular. Ele não é utilizado exclusivamente para isso, assim como o seu notebook também não é, tá? Então, só para que vocês tenham aí o número dos julgados, o STF entendeu, né, em sede de repercussão geral, que, de fato, o livro eletrônico tem essa extensão da imunidade, bem como o suporte de mídia digital que o contém, e deixou isso muito claro na súmula vinculante 57. Fechou? Para a gente encerrar esse tema 4, eu preciso te falar a última imunidade prevista no texto constitucional, que é muito mais simples. Por que ela é mais simples? Ela é mais recente, então não deu tempo de tantas discussões assim chegarem no STF, que é a nossa imunidade da música, prevista no artigo 156-E da Constituição Federal. Vamos ler o que diz esse dispositivo. Não pode, então, cobrar impostos sobre fonogramas e videofonogramas musicais, grifo musical, produzidos no Brasil, não pode ser produzido no exterior, tem que ser produzido no Brasil, contendo obras musicais ou litero-musicais de autores brasileiros, nato, naturalizado, é brasileiro? Brasileiro. Não pode ser estrangeiro. E ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídia ótica de leitor a laser. Entendi nada dessa imunidade. Então, deixa eu te explicar. Essa imunidade aqui, pessoal, ela veio de uma emenda constitucional. Ela é fruto da emenda constitucional 75 de 2013, que ficou conhecida, a PEC dela ficou conhecida como PEC anti-pirataria. Porque antigamente, você ia em qualquer canto, né, eu saía aqui em qualquer lugar de BH, e aí chegavam as pessoas vendendo, era muito comum vender o CD, né, o CD, DVD pirata de artistas de tudo quanto é tipo, né? Então você tinha lá o CD da Adriana Calcanhoto, o CD do Milton Nascimento, o CD de Zezé de Camargo e Luciano, tudo pirata, 3 por R$10. Então, assim, pirataria estava muito forte. Então, para tentar frear isso, eles fizeram essa proposta de emenda. Só que essa proposta de emenda ela foi atacada por uma ação direta de inconstitucionalidade, né, que foi realizada, que foi efetivamente distribuída pelos Estados do Norte. Como assim? Por que os Estados do Norte, né, estavam preocupados com isso aqui? Por causa da Zona Franca de Manaus. Por quê, Lilian? A Zona Franca de Manaus, ela possui um benefício fiscal, que é uma isenção de vários tributos federais, para que empresas, determinadas indústrias, melhor dizendo, se instalem ali. Para quê? Porque um dos objetivos da República Federativa do Brasil, está no artigo 3º da Constituição, é reduzir as desigualdades regionais, sociais e econômicas. Então, se eu tenho desequilíbrios regionais, desequilíbrios econômicos entre as mais diferentes regiões do país, é um dos deveres da República Federativa do Brasil tentar reduzir. E ela pode usar a tributação como instrumento para isso. Então, ela criou a Zona Franca de Manaus. Você quer ter benefício tributário? Quero. Beleza, se instala lá. Que aí você gera emprego, renda, dinheiro corre mais lá. E a gente tenta, então, reequilibrar essa situação. Aí o que eles pensaram? Pô, as principais indústrias de replicação de mídia ótica de leitura a laser, CD, DVD, Blu-ray, esse tipo de mídia, né, que vai fazer a leitura a laser, estão lá. Estão lá. Então, se essa imunidade valer para todo mundo, vai esvaziar a Zona Franca de Manaus. Isso não é interessante?
Então, por isso, eles entraram com essa ação direta de inconstitucionalidade, mas foi alterado, né, a PEC, e então eu tenho, como uma tentativa de se proteger a Zona Franca de Manaus de um eventual esvaziamento, eu não posso, de acordo com a Constituição, aplicar essa imunidade para a etapa de replicação industrial de mídia ótica de leitura a laser. Tranquilo? Então, com isso, a gente finalmente encerra esse tema 4 do nosso curso, relacionado com as imunidades gerais, que são aquelas que afastam a cobrança de impostos, tema muito cobrado e muito interessante de estudar, em razão dessas mais variadas decisões aí dos tribunais superiores, em especial do STF, né, uma vez que a gente está falando aqui de dispositivos constitucionais.